né? Com o Grêmio não pode se indispor com o Grêmio, né? Agora, com o empresário que traz bom jogador, aí tem que se dispor. Aí tem que brigar com os caras. O Grêmio é amiguinho. Tem que brigar aí com os empresários. Ó, joinha. Vamos lá, gurizada. Vamos para as coisas mais importantes que o Baldasso disse durante o dia. Os cortes do Baldasso. Antes, presta atenção aqui. Tu tá com o nome sujo. Tu teve uma dívida expressiva, te atrapalhou, não conseguiu pagar e sujou teu nome. CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. E agora, o que tu faz? Ah, Baldasso, tem que pagar a minha dívida para voltar a ter crédito, para limpar meu nome. Não, tá bem, mas tu pode limpar o teu nome antes, pode limpar o teu nome agora, com a Life Assessoria. A Life Assessoria, através de uma ação rápida, segura e eficaz, vai limpar o teu nome. Então conversa agora com a Life Assessoria nesse WhatsApp que está aqui na tela, tá bom? Imagina, voltar a ter crédito para poder trabalhar até para pagar o que tu tá devendo. Fala agora com eles nesse WhatsApp aqui, tá legal? O empresário é o André Cury. Em primeiro lugar, o André Cury é um dos grandes empresários do futebol brasileiro, se hoje não é o maior. Ele faz negócios com os grandes jogadores, principais negócios do país. Segundo ponto, o André Cury não me parece ser o tipo de empresário que vá fazer melar um negócio que já foi anunciado, que ele mesmo garantiu por conta de não acerto de comissão. Mas tem um outro ponto, né? O Inter deve 20 milhões de reais para o André Cury. O Inter deve para o André Cury há 3 gestões atrás, para cá. O André Cury chegou a penhorar esses dias umas contas do Inter aí para pagamento dele. E ele continua fazendo negócio com o Internacional. Então, vamos acertar essa coisa certinho, né? Não vamos correr o risco de melar esse negócio com o Rocher. Mas eu até para não apavorar a galera que está vendo aí, tá? Eu não acredito. Tenho acerto com o jogador. O André Cury vai fazer a coisa acontecer. O principal jogador da nossa história, o maior dor que eu tenho da minha história de negócio que não foi fechado por desacerto da comissão do empresário, quando estava tudo certo com o jogador, é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, em 2016, o Inter tinha contratado o Arrascaeta. O dirigente do Inter, o Carlos Pellegrini, tirou uma foto com o Arrascaeta no Uruguai, no sítio dele, comemorando o fechamento do negócio. E aí o empresário pediu uma grana a mais lá e o Vitório Pífero não quis pagar e nós perdemos o Arrascaeta pro Cruzeiro na época e o resto é história. O Arrascaeta hoje é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Eu digo e repito para vocês, é muito bonitinho tu levantar a bandeirinha de não me submeto a empresários, o clube é maior, se não quer que não venha, eu não entro nesse papinho. Nós já tivemos presidente do Inter que disse que não negociaria com empresários, só com jogador. Para todo mundo. Existem 5 ou 6 empresários de futebol no Brasil que se tu não tiver do lado deles, tu não vai trazer ninguém. Então, vamos pagar certinho, tá? Tem que dar a comissãozinha para o empresário, vamos pagar a comissão dele, não vamos berrar muito e vamos trazer o Rocher e qualquer outro negócio é assim. Tem sim que se submeter aos principais empresários do futebol brasileiro, porque é assim que a banda toca. E eu não quero que o Inter tente ser o herói da briga contra os empresários. Esse heroísmo eu não quero. Eu quero ser parceiro deles para trazer os melhores jogadores. Bom, eu até acho que esse discursinho da atual direção, que vem desde o começo da gestão, ele já mudou, tá? Já mudou. A atual gestão do Inter assumiu, né, com seus movimentos políticos, com dogmas arrogantes, prepotentes e incompetentes, de tentativa de mudar o futebol brasileiro. Primeiro que assumiram o Internacional, vamos mandar embora o Abel Braga, vamos fazer do Inter um outro Inter, um Inter propositivo, um Inter... Bom, deu tudo errado, ninguém inventa a roda, o futebol já está aí, o máximo que pode fazer é aprimorar algumas coisas, e essa direção foi tomando tombo, com os dogmas de cartilha, de PowerPoint, e nós, torcedores, aqui nos ferramos com fiascos emendados um no outro. Mas eu acho que já mudou, né? A própria contratação do Mano Menezes no ano passado, essa direção não queria contratar técnico brasileiro, e teve que contratar, e o Mano Menezes fez, especialmente no ano passado, um ótimo trabalho. Então tem muita coisa que mudou. Graças a Deus, eu acho que eles estão abrindo os olhos. E que essa frase aí sobre não se submeter a empresários seja apenas da boca para fora e que o Inter acerte a comissão e que venha o Rocher. Eu estou vendo frases do tipo, contratei um centroavante para o meu treinador botar na ponta. O Lucas Weber ontem trouxe aqui mapas de calor, buscou a história do Valência, que nós razoavelmente já conhecíamos, e o Valência nunca foi um jogador fixo de área. Nunca foi. Qualquer mapa de calor do Valência num jogo de futebol da sua história está mais vermelhinho pelos lados do campo do que dentro da área.
O Ener Valencia joga muito mais pelos lados do campo do que dentro da área. E qualquer um dos dois lados. A história do Ener Valencia mostra ele jogando tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita e caindo na área, aparecendo na área. Eu também acho que no jogo contra o Fluminense ele estava muito grudadito na linha lateral. Mas assim, não se espantem de ver o Valencia jogando pelos lados, porque ele sempre jogou pelos lados do campo. Ele entra na área. Então, se jogar o Wanderson só sabe jogar do lado esquerdo lá. O Wanderson vai ser o ponta esquerda. E o Valencia vai circular entre ponta direita e área. É o que eu acho que ele vai fazer. Essa eu acho que é a tendência. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que explicar para as pessoas que estão assistindo. O limite de 7 estrangeiros não significa que o clube não possa contratar mais do que 7 estrangeiros. O limite de 7 estrangeiros é para tu chegar numa partida e entregar para o árbitro a súmula dos teus jogadores que vão pro jogo, ou no time ou no banco. Aí não pode ter mais do que 7 estrangeiros. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vamos pegar os estrangeiros que nós temos. E aí o Jário vai me confirmar. Todos os estrangeiros que nós temos aí, todos eles aparecem, ou no time ou no banco, em todos os jogos. Tirando o Rocher, que ainda não chegou. Mas é isso, né? O Rocher vai chegar, vai ser titular. O Depena ou é titular ou é reserva. Quais são os outros ali que eu não enxergo direito? Nico. O Nico Hernandes é banco de reservas. O Mercado Bustos. é titular. O Valência é titular. O Bustos é titular. Quem que eu esqueci? O Arangues vai ser titular. Então todos costumam ser relacionados. E aí tu vai me perguntar, então tá, Baldassi, então o que adianta contratar mais um estrangeiro se ele não vai poder jogar no Brasileiro, só na Libertadores que não tem limite? Cara, depende do estrangeiro. Eu realmente restringiria neste momento contratar um jogador estrangeiro para ser mais um no grupo, para ser mais uma opção no grupo, porque aí tu começa a ter dificuldades. Agora, se é solução, faz, velho. Se é solução, faz. Se é o Zalazar para resolver o problema da meia, contrata e aí tu põe no jogo. Bom, gente, hoje para o Salazar entrar, alguém de vocês vai ter que sair. Nico Hernandes, hoje tu segura. Mercado, hoje tu não vai pro jogo. Né? Alguém? O próprio Depena, que não tá jogando nada em 2023. Agora, eu não abriria a mão de trazer um belo jogador. E eu não restringiria ao mercado brasileiro, neste momento, o meio armador por causa desse limite de estrangeiros. Contrataria. Se é a solução, contrata. Pode ser estrangeiro e a gente vê depois o que faz. Eu acho uma bobagem isso, tá? Eu acho uma bobagem. Porque tu não perde a identificação nacional ou de clube por ter jogadores estrangeiros. Até porque, meus queridos e minhas queridas, os jogadores, se eu pegar a lista dos jogadores mais identificados com o Inter na história, eu tenho muitos estrangeiros. Que diferença fez o D'Alessandro ser estrangeiro para se identificar com o Inter? Que diferença fez o Guinha Azul ser estrangeiro para se dedicar e se identificar com o Inter? Que diferença fez o Figueroa ser estrangeiro para se identificar com o Inter? O goleiro Benítez, o goleiro Gato Fernandes. Então, assim, acho uma bobagem. Tu não perde identidade tendo muito estrangeiro. Não perde. Não deveria ter limite nenhum. Tu pode contratar quem tu quiser. Quem tu quiser. A Inter de Milão, se eu não me engano, essa notícia surgiu na época. A gente pode até confirmar. Se eu não me engano, a Inter de Milão foi campeã da Champions em 2010 sem nenhum jogador italiano no time titular, em algum dos jogos, alguma coisa assim. Era só jogador estrangeiro. Dane-se, velho. Dane-se. O D'Alessandro, para mim, é o maior colorado que eu já vi. E ele é estrangeiro. Identificadíssimo com o clube, com as coisas do futebol brasileiro. Eu acho uma bobagem colocar limite de estrangeiro. Acho até meio xenofobia, se tu quer saber. Gente, uma coisa é tu perder gols. Uma coisa é tu perder gols. Às vezes tu produz para ter chances de gol e perde gols porque os teus atacantes são ineficientes para isso. Eu sempre lembro de um jogo do Inter que para mim foi o mais impactante até hoje. Vocês vão lembrar desse jogo. Um jogo contra o Olímpia, no Beira-Rio, na época do Miguel Ángel Ramírez. Eu acho que era ele ou já era o Diego Aguirre, não lembro. Em que o Internacional precisava ganhar do Olímpia e o Inter não ganhou do Olímpia no Beira-Rio, na Libertadores de 2021. O Internacional simplesmente teve 20 chances de gol durante o jogo. 20 chances de gol. E o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo não conseguiram botar uma bola para dentro. Isso aí é ineficiência dos atacantes. É o famoso pé murcho. É o pezinho de pantufa.
cara não consegue chutar direito e não consegue fazer o gol. O que está acontecendo agora com o Inter é diferente e é mais grave. O Inter não chuta gol. Não é que o Inter perde gol. O Inter não chuta gol. O Inter está fazendo jogos em que a primeira conclusão é no segundo tempo. E nem em direção ao gol é. Contra o Fluminense, nós não chutamos nenhuma bola em direção ao gol. O máximo que nós chegamos foi na trave. O goleiro do Fluminense não defendeu bola dos jogadores do Internacional. Então aí o problema não é a ineficiência dos atacantes. Por isso que eu digo para vocês que o Valência contra o Fluminense ter jogado do lado do meio não mudaria bosta nenhuma. Porque não havia produção. O Inter não produz para criar chances de gol. O dado que o amigo colocou no superchat aqui, ele é verdadeiro. O Inter é o pior, ou o segundo pior do Brasil em número de chutes a gol, em direção ao gol. O Inter não chuta gol, porque não produz. Por que não produz? Porque o meio-campo é falho. Por que o meio-campo é falho? Porque não contrataram meias. Então, assim, eu tenho que produzir, gurizada. Se o meu atacante errar o gol, aí eu vou lá, vou criticar meu atacante e tal. Mas a bola não chegar nem para concluir a gol, velho. Isso é muito, muito, muito grave. É o título dessa live. É o título do Coffee hoje. Estão tentando tirar o Inter para bobo. O Inter perdeu a credibilidade. É o famoso tô sem moral. É o famoso tão sem moral. Os caras vêm para Porto Alegre, sentam com a direção do Inter e dizem o seguinte: nós queremos o centroavante alemão, queremos contratá-lo. Ah, tá bem, quanto é que vocês querem pagar por ele? Vocês querem comprar ele? Não, nós queremos ele por empréstimo. Ah, por empréstimo não é o ideal. Mas vamos conversar, vocês estão aqui. Quanto vocês querem pagar pelo empréstimo? Nada. Só o salário dele. Estão de brincadeira, velho. Estão de brincadeira. Aí tu tem que tocar os caras pra fora da tua sala com uma vassoura. Pega a vassoura da tia que tá fazendo a limpeza e toca os caras pra fora da tua sala. Estão pensando que isso aqui é o quê? Estão pensando que isso aqui é o quê, velho? Os caras querem vir aqui pegar o alemão, que é um cara que tem jogado no time do Inter, aparece no time, um centroavante de um dos principais clubes do futebol brasileiro, que disputa as principais competições, e tu chega aqui e tu quer levar o cara de graça, só pagando o salário dele. E ainda botar um valorzinho no final do empréstimo para comprar o cara baratinho. Vem cá, você pensa que isso aqui é o quê, velho? Pensa que isso aqui é o quê? Quer levar um alemão emprestado? Paga 500 mil reais, pelo menos, pelo empréstimo de, sei lá. Estão brincando comigo, cara. Respeita o Internacional ou o futebol turco. Respeita o Internacional, isso aqui não é um clube de esquina. Isso aqui não é um clube de bairro. Parem com isso. Eu não sou contra a venda do alemão. Eu acho que até tem que vender, porque o alemão é uma grana boa para ganhar com ele, porque o alemão não custou nada para o Inter. O alemão não custou nada para o Inter. Tu faz 3 milhões de euros, tu tira limpo 3 milhões de euros. Agora vamos se respeitar, cara. Vamos se respeitar. Os caras enlouqueceram já. Tá vendo essa porta aqui? Sim. Essa porta tem um perfil mais brigador que o Luiz Adriano. Isso não é vantagem. Deixa eu fazer uma recuperação importante em relação ao alemão. O alemão termina o ano passado como titular do Internacional. Entre trancos e barrancos, foi bem na temporada, mostrou personalidade. Nós chegamos em determinado momento a chamar o alemão de impipocável, porque ele não tinha experiência nenhuma em Série A, e ele fez gol no Allianz Parque, fez gol na Neoquímica, fez hat-trick, enlouquecido. Tá? Começa esse ano com ele como titular. No ano passado, eu já dizia, gente, o alemão está dando uma resposta legal, mas precisa contratar um grande centroavante. A direção, essa foi uma das grandes cagadas da direção. Ela não contratou um grande centroavante na virada do ano e apostou no alemão. O que aconteceu? Começou o ano e o alemão começou titular muito mal. Jogou 3, 4 jogos titular muito mal. O Mano tirou ele do time e improvisou o Pedro Henrique de centroavante. O Pedro Henrique fez alguns gols e tal. O alemão perdeu espaço de titular, perdeu espaço de primeiro reserva, foi caindo. Um horror. Então, o alemão estava muito mal, tirando o jogo contra o Metropolitanos, lá que ele fez o gol da vitória, entrou, tá muito mal. Porque a questão física bateu muito forte. O alemão é um jogador estritamente físico. O alemão não tem técnica, o alemão é tosco, ele é físico. Se ele não está bem fisicamente, não se tem nada do alemão. Como foi recuperando-se a condição física depois da chegada do Flávio de Oliveira, o alemão voltou a crescer. O alemão hoje é uma opção no Internacional. E aí eu vou responder a pergunta que tu me fez, se deve vender ou não ele. Ele é uma opção. Opção tu pode vender, até por um valor razoável. Eu não sou contra a venda do alemão. Se aparecer os 3 milhões de euros que o Jairo Vink falou, tem que vender o alemão. Porque tu tem o Luca. Então eu venderia o alemão. Agora, venderia e por esse valor. Não isso que estão tentando oferecer para o Inter aí.
Galera. O trabalho de Mano Menezes em 2023 é ruim. Teve contribuições importantes para o trabalho dele em 2023 estar sendo ruim. Preparação física horrorosa, mandaram 14 jogadores embora, não trouxeram o que o Mano precisava para o time titular e descompuseram todo o grupo do Inter, não tem meio armador além do Alan Patrick, tem um monte de coisa que atenua que o trabalho do Mano Menezes em 2023 não seja bom. Mas não é bom. Não é bom. Porque mesmo com todas essas dificuldades, o Mano Menezes tinha que ter pelo menos uma organização melhor do time dele. E não tem. Eu estou vendo o time do Internacional fazendo ligação direta, eu estou vendo a zaga falhando por cima em todas as bolas, isso é culpa do treinador. Não é bom o trabalho do Mano Menezes em 2023. A grande questão é, meu querido Lucas Weber, pode melhorar? O Inter pode render mais? O Mano Menezes tem condições de fazer o time render mais? Eu acho que tem. Ele tem semanas inteiras de trabalho pela frente, e eu acho que o trabalho dele pode evoluir. Ele vai ter jogadores um pouco mais qualificados, como o Arangues, o próprio Valência que chegou agora, o Gabriel que está voltando, né? Tem campo para melhorar bastante. Tem campo para melhorar. Agora, vai precisar melhorar. O trabalho do Mano Menezes, ele tem uma data para ser avaliado definitivamente. A continuidade do Mano Menezes vai ser avaliada definitivamente quando terminar o segundo jogo contra o River Plate na Libertadores da América. Naquele momento, se o Inter passar, o Mano Menezes ganha muita força e segue. Se o Inter cair, o Mano Menezes não será mais técnico do Internacional. E a pressão é forte. Neste momento tem essa faixa, tem uma parte significativa. Nós fizemos aqui, nos últimos dias, enquetes com a torcida do Inter. Pode até não ser a maioria, e não é, mas existe uma parte significativa que queria o Mano Menezes longe do Beira-Rio agora. Que o trabalho do Mano Menezes é ruim no Inter, 100% acho. 100%. Todos os colorados acham que o trabalho é ruim. A diferença é que tem uma parte da torcida que queria que ele fosse embora agora já, né? E é uma parte considerável. Pelos nossos levantamentos aqui, 30%, 40% da torcida queria que ele fosse demitido agora. E isso tem que ser respeitado. A pressão em cima dele é muito grande nesse momento e tem que ser. E tem que ser, porque o trabalho dele não é bom. Eu duvido isso. Eu duvido disso. O Nátio Fernandes era rei no River Plate, craque. Veio para o Atlético Mineiro, não se adaptou ao futebol brasileiro, voltou para o River, está jogando muito no River de novo. Por qual motivo ele queria voltar para o futebol brasileiro? E para o Vasco, que está para cair? Duvido. Nátio Fernandes, tu tá falando? Mas duvido. O que é enxugando as finanças? Enxugando as finanças é pagar 10 milhões de reais de rescisão para o Miguel Ángel Ramírez? Enxugando as finanças é pagar 11 milhões de reais por 40% do David? Enxugando as finanças é pagar 5 milhões de reais pela rescisão do Cacique Medina? Não tem enxugamento de finanças nenhum, tem a incompetência. Tem a incompetência. A coisa mais barata no futebol é fazer um time bom. E fazer um time bom é caro. Vocês me entenderam? Faz um time bom. Infelizmente, eu vou ter que dar o exemplo do rival. O Grêmio começou o ano ferrado, com um péssimo time, um péssimo grupo e sem dinheiro. Sabe o que eles fizeram? Eles poderiam ter dado esse discurso também. Eles poderiam ter, temos que ter austeridade financeira, né? Poderiam. Sabe o que eles fizeram? Gastaram 50 milhões de reais e fizeram um time melhor que o nosso. Voltando da Série B, né? Futebol tem menos segredos do que a gente imagina, gente. Futebol às vezes é mais simples do que a gente imagina. Sabe como é que tu tem sucesso no futebol? Fazendo bom time. Sabe como é que se faz bom time? Gastando dinheiro. Sabe como é que tu faz quando tu não tem dinheiro para gastar dinheiro? Tu te endivida. É assim que funciona. Se não fizer isso, não vai a lugar nenhum. Toda vez que vem com esse papo de que nós não nos submetemos a empresários, nós vamos mostrar uma nova forma de lidar com os empresários, começa com isso aí, não contrata ninguém. No futebol brasileiro tem 5, 6 empresários, se tu não for bruxo deles, tu não vai contratar ninguém. Né? Eu gosto de ver isso, né? Eu gosto de ver isso. Os caras querem brigar com quem não pode brigar. Aí o Grêmio cai para a Série B e eles não fazem um tweet tirando o sarro do Grêmio caindo para a Série B. Né? Com o Grêmio não pode se indispor com o Grêmio, né? Agora com o empresário que traz bom jogador, aí tem que se dispor. Aí tem que brigar com os caras. O Grêmio é amiguinho. Tem que brigar aí com os empresários. Ó, joinha. Tá gostando aí? Tá gostando dos cortes do Baldasso? Que beleza. Tem mais coisas importantes que eu disse. Antes, olha aqui. Presta atenção aqui. Tu aí. Tem 65 anos de idade ou mais.
e ainda não te aposentou porque não contribuiu durante a vida tal, tem direito ao benefício assistencial. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tentou o benefício assistencial e não conseguiu, tem alguma coisa errada, conduzindo errado. Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar, tem direito ao benefício assistencial também. Para tudo isso, tu vai conversar com a SOS Aposentadoria. Nesse WhatsApp que está aqui na tela. Eles vão conduzir tudo certinho para ti, que é eles que têm que fazer isso. SOS Aposentadoria. Aproveita, segue com os cortes aí. Eu não vou exigir que o Alan Patrick, por exemplo, seja um jogador que morda, que dê carrinho. Não precisa. O Alan Patrick não precisa. Mas eu preciso ter no time jogadores de pegada. Eu não posso... O que eu vou esperar? O que eu vou esperar de um time... Vamos lá, vamos pegar o jogo do final de semana. O que eu vou esperar? De um time que tem o Campanharo que não morde ninguém, o Depena que não morde ninguém, o Luiz Adriano que não morde ninguém, o Wanderson tá assim também. Eu preciso ter mais jogadores no time que mordam. Vamos pegar um time vencedor do Inter. O time que eu amo, o time de 2008. O D'Alessandro, ele tá bem, ele cercava todo mundo e tal, até mordia um pouquinho. O Nilmar não, o Nilmar era um craque que desfilava. O Alex também, embora tivesse boa movimentação, desfilava. Mas eu tinha o Magrão e o Guinha Azul. Eu tinha o Edinho, o Magrão e o Guinha Azul. Aí óbvio que eu tenho o equilíbrio, né? Tu tem que ter o equilíbrio. Só se tu pega o Inter hoje, velho, tu pega o Inter do meio pra frente hoje, o Rômulo morde um pouquinho, beleza. Tu tem que ter mais, tu tem que ser pegador, velho. Não é só qualidade técnica de chegada, tu tem que ter um time que morda, que morda. O Fluminense, gente, o Fluminense treinou contra o Internacional. O Marcelo, que é craque, mas é um jogador de idade avançada, que não tem mais grande movimentação, desfilou sem ninguém chegar nele. Desfilou. Que era o Campanharo marcando. O Depena nem cerca, o Depena caminha em campo. E o Luiz Adriano, então? Por isso que quando entra o alemão a gente gosta. Porque vai lá o alemão, faz um furdunço, marca todo mundo, vai pra cima, atrapalha, enche o saco. E o Luiz Adriano? Então não dá. Por isso que eu digo que é time bunda mole. Porque no Bojo é bunda mole. É bunda mole. Gurizada, eu vou repetir pra vocês uma tese que eu tenho há muito tempo. O Inter nunca vai ter melhor time em qualidade técnica que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Atlético Mineiro. Nunca. Porque eles sempre vão ter mais dinheiro. Sabe qual é a chance de eu ganhar um título deles? Eu ter a corda mais esticada. Eu ter a corda mais esticada. Eu querer mais, eu morder mais, eu lutar mais. Porque se eu não tiver esses diferenciais, eu nunca vou ganhar deles. Porque melhores jogadores eles sempre vão ter. Sempre vão ter. Então esse é o segredo. O Internacional, nos grandes títulos que ganhou, era mais forte, mais pegador. Olha o Inter da década de 70. Era um time que só tinha cavalo no time, velho. Não era só bola. Era um time fisicamente superior. O time do Inter de 2006, esse time de 2008 que eu citei, time pegador, velho. Time pegador. Então tem que ter isso. Porque tem muita gente que tem mais dinheiro do que a gente. Sempre teve muita gente que tem mais dinheiro do que a gente. O nosso diferencial tem que passar por aí. Claro, tem que ter um bom time, tem que ter bons jogadores, mas o diferencial também tem que passar por aí. O conselho dos beneméritos, é o conselho dos... Ah, meu Deus do céu. Isso faz eu ter vontade de virar SAF. Isso faz eu ter vontade de virar SAF. Não que vai deixar de ter conselho deliberativo se virar SAF, porque continua tendo. Mas aí acabou a politicagem, entendeu? Acabou essa briga sedenta por poder e tal, porque o clube teria um dono. E eu nem sou a favor da SAF, mas por isso eu seria a favor. Para acabar com a política nojenta do Inter, eu seria a favor.